Agora você pode me perguntar, Rodrigo, e biblicamente, o que nós podemos falar da Lilith? Bom, biblicamente, o Gênesis não fala nada dessa Lilith. Essa Lilith foi uma criação, pelo menos onde nós saibamos, medieval, pelo menos essa história da Lilith como uma mulher de Adão, antes de Eva ou depois de Eva, é uma tradição judaica medieval. Antes do 8º século a.C., nós não temos nada que conte a história de Adão ter tido uma esposa chamada Lilith. Não tem nada. O que o Gênesis diz é que Adão tinha uma mulher e que era Eva desde o início, que não tinha uma outra mulher, que Eva veio como consolo, não existe nada disso na Bíblia. Então a primeira e única mulher de Adão foi Eva. Não tem Lilith nessa jogada. Mas, a bem da verdade, eu tenho que falar com vocês que tem um texto de Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, que vai mencionar a Lilith. Daqui a pouco eu vou falar desse texto para vocês. O termo hebraico para Lilith que aparece em Isaías é esse que está em cima aí, olha. Assim que escreve em hebraico, Lilith. E esse termo só aparece uma vez em toda a Bíblia, no livro de Isaías, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Porém, na literatura babilônica, você encontra em acadiano essa segunda palavra que está escrita em acadiano, onde você tem o nome Lilitu. E a Lilitu, em acadiano, parece ser o nome de uma mulher demoníaca. E alguns especialistas trabalham com a hipótese que a Lilitu dos babilônios seria a Lilith da Bíblia. Essa mulher que está o relevo aí ao lado para vocês, ela está com a mão para cima assim, né, segurando alguns instrumentos, e ela tem corpo de mulher, mas ela tem asas de águia, ela tem os pés como se fosse de uma árpia, e ela está perto de corujas noturnas, então é um ser demoníaco noturno, e esse relevo é um relevo complicado, ele está no Museu Britânico hoje. Alguns acreditam que ele é original, que ele data da época da Babilônia, outros acreditam que não, é um termo controverso, mas a maior parte dos acadêmicos acredita que ele é um relevo original dos tempos babilônicos. E alguns trabalham com a hipótese que esta seria uma imagem da Lilitu da Babilônia. Agora, quando você lê o texto de Isaías, eu acho que já compensa até ler esse texto aqui, eu falei 55, eu me equivoquei aquela hora. É Isaías 34, verso 14. Diz aqui, ó: os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Deixa eu tirar aqui o texto de Isaías. Aqui na minha tradução, essa é a queda de Edom. Deus está, através de Isaías, profetizando a queda de Edom, o que ia acontecer com a região de Edom. Então Deus fala através de Isaías, menciona até a coruja mais abaixo aqui, ó. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão. Aqui na minha tradução está animais noturnos, mas no hebraico está Lilith, ou Lilot. E alguns pensam que o nome Lilith possa ter relação com a palavra Laila, em hebraico, que significa noite. Por isso que o tradutor da Bíblia Almeida Atualizada traduziu como animais noturnos. Mas há algumas Bíblias que traduzem aqui como nome próprio, e traduzem assim: clamarão uns aos outros, e a Lilith ali pousará, ou as Liliths, que está no plural no hebraico, ali pousarão. Quando você vai para a Vulgata Latina, que é o texto da Bíblia traduzido em latim, São Jerônimo não entendeu que Lilith seria um nome próprio, e ele traduz assim: et occurreti daimonia, e os demônios, não é isso? Os demônios, aí ele traz a palavra onocentauris, et pilosus, então seriam os monstros e os
eu vou falar o que é esse Onicentaurus. O Onicentauro, eles traduzirem por monstros, seria uma espécie de centauro misturado com um animal de carga, tá certo? Um burro, por exemplo. Aí fala, clamibiti, clamam, alter et alterum, clamam uns aos outros. E cuvati, lamia. Aí ele traduziu por lamia, ou lâmia, tá bom? Quem que é essa lâmia? Eu não sei por que São Jerônimo traduziu Lilith por lâmia, mas ele usa a palavra lâmia. Agora, já falei com vocês desse texto aqui, vamos voltar para ele. Você tem a palavra Lilith no original, Lilto em língua acadiana, esse desenho que pode ser da mulher demoníaca, e na tradução grega do Antigo Testamento, você tem 2 vezes o nome Onokentaurus, que significaria literalmente um centauro asno, ou burro. Bom, essas são as possibilidades de tradução de Isaías. Mas a única ocorrência do nome Lilith na Bíblia está aqui nesse texto de Isaías. Então, quem seria essa Lilith? Será que ela era realmente um animal noturno? Alguns acham que seria como a coruja, porque embaixo fala, ali a coruja fará o seu caminho. E é interessante que o desenho da mulher aqui mostra a mulher justamente com uma coruja. Agora, a bem da verdade, existe um mosaico que foi encontrado no 1º século antes de Cristo, e ele foi encontrado justamente na cidade de Prenesses, perto da atual Prenesses, do Fórum de Prenesses. E perto do Fórum de Prenesses você tem um ninfeu, tá certo? E lá no ninfeu eles encontraram esse mosaico. E eu circulei de vermelho aí, porque você tem uma criatura que parece um leão com cabeça de mulher, e embaixo está o nome dele no mosaico, Onokentaura. Onokentaura parece o mesmo nome que está na tradução grega do Antigo Testamento para Lilith. Então, realmente faz sentido dizer que a Lilith era algum tipo de demônio feminino desde a época do 1º século antes de Cristo. E também nos manuscritos do Mar Morto, aí tem os fragmentos de um manuscrito encontrado na caverna 4 de Qumran, que diz assim, é um documento de exorcismo dos judeus. E nesse documento diz, e eu, Maquil, ou Masquil, desse ano o seu glorioso esplendor para assustar, declaro, o seu glorioso esplendor para assustar e aterrorizar todos os espíritos dos anjos devastadores e os espíritos bastardos, demônios, lidite, uivadores e aqueles que atacam sem aviso para desviar as pessoas do espírito do entendimento e para desolar os seus corações. Então eu tenho aqui 2 coisas que me chamam a atenção. Eu tenho um mosaico do 1º século a.C., que traz uma mulher demoníaca no lugar, e ela é chamada em grego pelo mesmo nome de Lilith, em hebraico. Eu tenho um documento de exorcismo encontrado entre os manuscritos do Mar Morto que fala entre os demônios de Lilith. Ali não diz se a Lilith era mulher ou se era homem, mas certamente era um espírito demoníaco, tá bem?